Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da série que o Semear está promovendo em relação à cultura de segurança de alimentos. Vocês já ouviram falar um pouco sobre a cultura, conceito, e agora eu vou falar para vocês sobre a cultura em relação aos programas de certificação. Então, entender um pouco sobre como os programas de certificação estão abordando este tema. Eu sou Luciana Herédia, sou engenheira de alimentos, auditora de programas de gestão de segurança de alimentos, consultora também e instrutora de treinamentos. Falar um pouquinho sobre como avaliar, né, nas auditorias, né? Se a gente for ver, são mais de 10 anos, né, de iniciativas para incentivar o desenvolvimento da cultura de segurança de alimentos. Um dos primeiros, né, das primeiras referências, lá em 2009, que foi bem divulgada e bem conhecida, que foi o livro publicado, né, escrito e publicado pelo Frank Yanas, né, criando um sistema de gestão de segurança de alimentos baseado em comportamentos. E depois, uma das referências também muito usadas foi a ferramenta de diagnóstico do FSA, que ela trazia ali também alguns patamares, né, de como se encaixar, em que nível estava, né, em qual patamar estava a organização em relação à segurança de alimentos, né, em 2012, e ele deu base para muitas organizações desenvolverem suas próprias autoavaliações ou contratação, né, de empresas para fazer diagnóstico, para poder ver por onde eu começo, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso desenvolver, né? E depois disso, e aí de uma forma mais direcionada, e ainda direcionando para próprias organizações para se estruturar, mas também para os próprios donos dos esquemas de certificação, veio o GFSI, né, com a publicação lá do Position Paper, né, do GFSI sobre cultura de segurança de alimentos em 2018. E na sequência, então, os programas lançaram seus requisitos dentro do seu protocolo de avaliação e também desenvolveram seus guias de orientação, tanto para quem está implementando, como também para quem está auditando, né, esses sistemas de gestão. E se a gente for ver o quanto que a cultura de segurança de alimentos, esse tema, ele não tem como mais separarmos, né, dessa pirâmide, não tem como a gente avaliar isso aqui separadamente. O próprio Codex Alimentários agora, que é a base de todos os programas de certificação em termos de estrutura, né, de sistema de segurança de alimentos, que traz os programas de pré-requisitos, né, uma sistemática, uma abordagem sistemática de análise de perigos e pontos críticos de controle, ele também incluiu esse tema. Então, a gente tem no próprio Codex um texto, em alguns momentos eu até coloquei aqui para vocês verem onde no Codex, né, a gente encontra isso. Ele fala, né, que as organizações que precisam, né, ter uma cultura positiva de segurança de alimentos, né, para demonstrar o seu comprometimento, a adequação, né, das suas práticas de segurança de alimentos. E aí ele tem um dos tópicos, isso está lá na parte, né, de introdução do Codex Alimentários, e ele coloca aqui o comprometimento, né, da direção com a segurança de alimentos. Então, ele fala que é fundamental para ter um sucesso, né, no programa implementado, né, de segurança de alimentos, que é fundamental ter uma cultura positiva de segurança de alimentos, com importância, né, dando importância aos comportamentos humanos, providenciando
uma adequação, né, tanto na segurança e na adequação dos alimentos. E ele coloca como alguns elementos que são importantes da cultura de segurança de alimentos. Então, ele fala sobre o comprometimento da gestão, das pessoas, né, que fabricam o alimento para fabricar um alimento seguro, ele fala da liderança, em relação a ter um direcionamento para as pessoas sobre as práticas, né, de segurança de alimentos, a conscientização da importância da higiene dos alimentos, né, de todas as pessoas da organização. Também fala sobre ter uma comunicação clara, uma comunicação aberta, né, entre as pessoas de segurança de alimentos, incluindo comunicações em relação a desvios e as expectativas, né? E, por fim, a ter recursos suficientes para que as questões de segurança de alimentos sejam implementadas. E depois da revisão, né, 2020 do Códex Alimentários, eu estou falando do guia, né, de higiene alimentar, também foram revisadas algumas legislações europeias, e nós temos uma das legislações europeias que fala de uma forma geral sobre as práticas de higiene no ambiente de fabricação das indústrias de alimentos e também já puxou as questões relacionadas à cultura de segurança de alimentos. Então, eu achei essa iniciativa de 2020 do Codex Alimentários de incluir isso no tema da sua introdução foi muito importante, e agora, não só no patamar do âmbito privado, vamos dizer assim, né, que está relacionado com o GFSI, mas também todas as legislações que o Codex influencia, né, dá orientações, bases, né, para estruturar as legislações, vão também poder ser influenciadas com essa questão também de considerar a cultura de segurança de alimentos. E vamos falar, então, do GFSI, que foi quem liderou ali todas as... liderou não, né? Guiou, vamos dizer assim, todos os requisitos de cultura de segurança de alimentos para ser abordado pelos programas de certificação. Então, a definição, né, de cultura de segurança de alimentos do GFSI, ela é muito interessante, né? Ela fala que são os valores compartilhados, as crenças e as normas presentes que afetam o jeito de pensar e de se comportar em relação à segurança de alimentos. E ele traz 5 dimensões que eu acho que são muito bacana para pensando numa estrutura, né? Essas 5 dimensões, então, ela traz, por exemplo, primeiro, visão. Aqui tem a figura, né, que é extraída do próprio documento, do position paper do GFSI. Então, as 5 dimensões da cultura estão retratadas nessa figura, e eu destaquei aqui do lado para facilitar a leitura. Então, a primeira delas é a missão, visão, que enfoca a liderança, né, como uma grande chave para o desenvolvimento da cultura de segurança de alimentos. Aí vem pessoas, né, incluindo o envolvimento de todas as partes interessadas, fala um pouquinho sobre estrutura de governança em pró à cultura de segurança de alimentos, por exemplo, uma questão simples de uma separação de hierarquia entre a qualidade e a área comercial, né? Que é a qualidade e a produção. Né? Então, detalhes, assim, ele cita aqui nesse tópico, nessa dimensão de pessoas, né? Estabelece também regras, né? Estabelecimento de regras inegociáveis, isso é importante, o empoderamento das pessoas, né? Para tomada de iniciativas positivas em prol da segurança de alimentos, identificar status também, ele comenta a necessidade, né, de se identificar o status do nível de desenvolvimento da capacidade, né, das pessoas, identificando isso e
tratando, né, propondo melhorias, desenvolvendo ali essas pessoas. Também fala sobre iniciativas de comunicação, incluindo feedback, política de incentivos, de reconhecimento, de recompensas, né? Então, são todos os temas abordados dentro dessa dimensão pessoas. A dimensão consistência é interessante porque, resumidamente, é que se você é consistente no que você fala e o que você faz, né? Se a organização está fazendo realmente aquilo que ela fala, se é consistente nesse sentido, né? Também a questão de disponibilidade de recursos, alinhamento também demonstrando que a segurança de alimentos é uma prioridade da organização, adaptabilidade, a gente pode pensar um pouquinho em resiliência, né? Mas adaptabilidade, como está a gestão de mudanças daquela organização, né? A agilidade, né? E como a empresa age, né? Em situações de emergência. E a conscientização, que para mim seria a base de tudo, né? A conscientização dos riscos em relação à segurança de alimentos e dos perigos, né, de segurança de alimentos. Então, o entendimento dos perigos e riscos em todos os níveis da organização, a importância, né, de reconhecer ali e controlar os perigos. Então, eu achei essa estrutura muito bem definida, né, propondo e pegando todas as dimensões que realmente, numa organização, precisam ser trabalhadas para o desenvolvimento da cultura de segurança de alimentos. Isso alinhado com o que o auditor precisa ver. Ele traz, nesse documento, dentro de cada dimensão, algumas perguntas chaves que devem ser feitas para a gente identificar isso. O auditor pode usar essas perguntas na sua abordagem também, né? E ele também traz no documento alguns modelos de avaliação. Então, tem o modelo de maturidade em educação e treinamento, tem o modelo de maturidade do elemento pessoas, tem um guia de perguntas para falar sobre a divisão de missão e visão, e um guia de perguntas para a dimensão de consistência. É interessante, então, essa abordagem, né, que o GFSI traz. E toda essa abordagem do GFSI foi desdobrada nos programas de certificação que são reconhecidos. Eu vou trazer aqui 3, né? A gente sabe que o GFSI tem outros reconhecidos, eu peguei aqui os 3 que têm o maior volume aqui no Brasil, por enquanto, maior volume de empresas certificadas, né? Falar um pouquinho sobre a FSSC. A FSC, então, seguiu as orientações do Códex Alimentários. Ela primeiro tinha publicado um guia de avaliação e depois ele trouxe um guia com maiores detalhes, dando mais, né, orientações para como avaliar, né, a cultura de segurança de alimentos e também orientando a própria organização de como estruturar. E aí ele trouxe o seguinte, esse guia, né, de que a organização precisa focar nessas 5, né, no mínimo, né, nesses 5 elementos da cultura de segurança de alimentos. Então, focar em desenvolver a sua cultura em relação à comunicação, treinamento, feedback dos colaboradores, medição de desempenho em atividades relacionadas à segurança de alimentos. Então, esses 4 elementos aqui, como proposta do FSSC, do Programa de Certificação FSSC, para ser desenvolvido na cultura de segurança de alimentos. Mas tem um requisito específico? Não. O FSSC não trouxe um item, a organização tem que ter um programa de cultura, a organização tem que desenvolver sua cultura. Não, não vai ter um requisito, pelo menos por enquanto, a gente tem tudo está mudando, né? A gente tem novas versões vindo por aí, mas eu vou estar falando da versão que está, né, atual, e não tem um requisito específico.
por que não tem um requisito específico? Porque o FSSC, ele é baseado, esse programa de certificação, ele é baseado nas normas, né, em critérios, normas ISO, e uma delas é a norma ISO de gestão. E quando a gente olha para a ISO, que é uma norma de sistema de gestão, ela traz os elementos chaves da segurança de alimentos, do sistema de gestão de segurança de alimentos, mas também envolvidos, correlacionados com os princípios de gestão de segurança de alimentos. E a gente consegue, ao avaliar a estrutura do sistema de gestão implementado com base na ISO 22000, a gente, olhando alguns elementos, a gente consegue também avaliar, né, o que está por trás, né, a cultura que está por trás daquele requisito. Então, eu vou auditar as boas práticas, eu vou auditar o HCP, a sistemática de comunicação interativa, tanto interna como externa, sistema de comunicação que lá já fala que a organização precisa ficar sabendo sobre todas as informações relacionadas ao sistema de gestão, ou como que se usa a comunicação para se manter esse sistema todo atualizado, quais são as estratégias ali desenvolvidas, as práticas desenvolvidas pela organização, e toda a parte de sistema de gestão em relação a métricas de todos os âmbitos, né? E os princípios, quando a gente olha os princípios de qualidade que estão por trás dos requisitos, cada requisito que a gente olha da norma, a gente olha a abordagem desses princípios, que vai falar sobre o foco no cliente, que vai falar sobre, e aqui a gente está falando da conscientização em relação à segurança de alimentos, abordagem baseada em processos, que é a questão relacionada na medição, rodar o ciclo PDCA, planejamento, execução, verificação, correção, o engajamento das pessoas, então aqui tem um ponto forte em relação à segurança de alimentos, todas as práticas que são feitas pela organização para engajar as pessoas, a melhoria, que é uma das bases do nosso sistema de gestão, que é a melhoria contínua, a gestão de relacionamento com os fornecedores, né, com as partes, que são uma das partes interessadas, tomada de decisão baseada em evidências, então trazendo a parte de medição, e liderança, que também tem tudo a ver com a cultura de segurança de alimentos. Então, precisava ter um requisito específico? Não. A gente consegue, ao auditar a ISO 22000, auditar a cultura que tem por trás naquela organização. E aí, para isso, o guia do FSSC trouxe algumas orientações de perguntas que podem ser feitas quando abordando este tema. Por exemplo, vamos olhar em relação à comunicação. E aí eu vou auditar isso onde? Quando eu estiver auditando as questões relacionadas ao compromisso da alta direção, quando eu estiver auditando as questões relacionadas à política, objetivos, responsabilidades e autoridades. Então, eu vou fazer perguntas direcionadas que vão me dar respostas do atendimento ao requisito e também vão me dar respostas sobre a base que levou aquele entrevistado, né, aquela pessoa, aquele setor, né, que levou a agir daquela forma. E aí eu começo a perceber a cultura de segurança de alimentos. Mas Luciana, se eu tiver uma falha, tá, onde que eu vou identificar? Onde eu posso apontar isso? Você não vai apontar num requisito de cultura, você vai apontar alguma deficiência que você encontrou que tenha uma base em cultura no próprio requisito da norma que você está auditando. Então, se você estiver avaliando alguma questão relacionada a prioridades, e na entrevista você observou que a organização não deu prioridade para aquilo, você agora, por conta de você ter essa abrangência, né, de olhar mais profundamente, né, esse sistema de gestão e os comportamentos ali que estão por trás, você consegue sustentar uma não conformidade, que talvez
antes da gente ter a abordagem da cultura, esse apoio, né, que o guia nos deu, você, como auditor, ficaria assim, bom, mas eu não tenho evidência clara, suficiente. Agora, eu posso trazer algumas evidências que podem estar relacionadas com a cultura, como, por exemplo, a demora em determinadas atitudes, porque a gente fala de agilidade, né, na resposta, prioridade a questões de segurança de alimentos, né? Não dada a devida importância, eu começo a trazer isso para até mesmo sustentando uma não conformidade, né? Então, perguntas do tipo, como seus líderes sêniores, né, se envolvem e estão engajados com a segurança de alimentos, né? Como a mensagem da liderança é usada para comunicar as expectativas de segurança dos alimentos a todos os funcionários. Então, essas perguntas estão no guia do FSSC, mas também vieram como base do próprio Position da posição, né, daquele guia, position paper, hoje é a palavra, né, paper, do GFSI. E o auditor, então, de FSSC deve, sim, fazer essas perguntas mais estratégicas, mais de percepção, né, e conduzindo a sua auditoria conforme a sua percepção. Percepção que eu falo, está relacionada com os inputs que o auditor vai recebendo ao longo da auditoria sobre como é que ele está refletindo, né, como que está esse reflexo da cultura de segurança de alimentos, ele vai direcionando as suas perguntas, né? Mas não vai fazer perguntas só para uma pessoa, não. As perguntas vão ser direcionadas para a alta direção, para os colaboradores. Eu posso fazer as mesmas perguntas e depois fazer uma avaliação cruzada, sempre pensando em relação aos requisitos da norma e a importância que está sendo dada para isso pelas pessoas, né? O cumprimento das práticas, né? Os comportamentos, muitas das coisas que não está sendo resolvido, aquelas falhas que não estão sendo resolvidas por tanto tempo e a organização continua fazendo as mesmas ações, não tem mudança ali, não tem melhoria, né? Quando eu estiver falando sobre o item de planejamento, que fala da estrutura, o item que vai falar sobre todo o recurso, né? Vai falar sobre apoio, né? Então, a gente vai falar, por exemplo, das ações para abordar os riscos identificados para uma determinada questão do contexto daquela organização. Eu posso, então, estar auditando esse item e, ao mesmo tempo, estar avaliando a cultura, né? Vou pegar um outro exemplo aqui. A estratégia da empresa permite que você responda de forma rápida e eficaz, com supervisão apropriada, para garantir que as decisões corretas sejam tomadas. Quando eu estiver falando aqui sobre fazendo perguntas diretamente para os colaboradores, né? Eu posso perguntar assim, se todos os funcionários sabem das suas responsabilidades, eles são responsabilizados pelas suas tarefas, né, relacionadas à segurança de alimentos, eles conhecem a sua responsabilidade, o impacto que tem o caso de uma falha, ele está consciente, né, em relação a isso. Verificações também que podemos fazer em relação a feedbacks, como, por exemplo, o quanto que as pessoas estão participando dos planejamentos, dos desenvolvimentos. Não adianta a qualidade fazer um formulário e impor para que seja preenchido, se de repente esse formulário não é funcional, não é fácil de ser preenchido, então vai estar sempre dando erro, sempre falha no preenchimento, porque não foi feita de uma forma engajando as pessoas, envolvendo as pessoas, ouvindo as pessoas que são os usuários, né, dessa ferramenta. E também medições, como é que a organização está medindo, né? Então, traz aqui algumas perguntas específicas sobre as medições, como é que a organização está medindo e como que ela está
desenvolvendo seu treinamento. Eu falava assim que antes de avaliar junto com o guia da cultura, eu auditava treinamento, e aí eu olhava o tema do treinamento. Agora não, eu peço para olhar conteúdo programático, né? A gente vai um pouquinho mais a fundo, né, nessa questão. Obrigada, Semear, pelo convite, e foi muito gostoso dividir informações aqui com vocês, tá bom? Obrigada.